Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre disposição. Bom, se você gostar do vídeo e quiser ajudar a divulgar, é só clicar no joinha e compartilhar com os amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, nosso muito obrigado. Então, a palavra disposição significa uma ação ou efeito, de se dispor a alguma coisa ou de dispor a si mesmo. Bem, quando a gente dispõe alguma coisa, a gente permite com que essa coisa se torne de uso comum para todos. Ou, como se diz, se torne de uso comunitário. E da mesma forma, quando eu me disponho para fazer alguma coisa ou para ser útil, na verdade, eu estou abrindo mão de um possível descanso ou de um possível repouso, para poder ser útil para alguém ou para algum trabalho. Em outras palavras, eu me coloco numa condição em que eu possa ser utilizado para a realização de alguma coisa. Agora, a disposição também pode ser um sentimento. E nesse caso, a pessoa se dispõe intimamente para estar livre de compromissos e de pensamentos corriqueiros, para se dedicar a uma coisa diferente. E assim, então, pode-se dizer que dispor é o mesmo que doar, e que disposição é o mesmo que doação. Bom, o mais importante é saber que a disposição é algo pessoal, individual e intransferível, que nasce dentro do indivíduo e não pode ser aprendida e nem comprada. Contudo, a disposição por si só não é capaz de realizar as coisas. Na verdade, para que as coisas aconteçam, ela precisa estar acompanhada da vontade de se fazer. Pois é a vontade que comanda as ações dos seres humanos. E isso é o que nós podemos chamar de livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio é uma condição que Deus deu para a humanidade, para que o próprio ser humano possa decidir o que quer ou não ser, o que quer ou não fazer, o que quer ou não pensar e o que quer ou não aprender. Porém, o que não se pode esquecer nunca é que o livre-arbítrio foi dado ao ser humano. Mas, no universo, existem leis supremas, perfeitas e imutáveis, que são as responsáveis pelo funcionamento de tudo que existe. E justamente por esse motivo, permite com que esse funcionamento se mantenha em equilíbrio. E assim, então, fica claro que o sofrimento não é um castigo, mas sim uma consequência do uso impróprio desse livre-arbítrio. Quando nós usamos ele contra as leis do universo e quando nós usamos contra a própria lei da natureza humana. Bem, o sofrimento ocorre quando nós não respeitamos a natureza que está à nossa volta e quando nós não respeitamos a nossa própria natureza. Ou seja, o sofrimento acontece quando nós não aceitamos as coisas naturais e quando nós não estamos conectados com essas coisas. E só para lembrar, tanto receber como o doar fazem parte da natureza, pois o compartilhamento é uma das leis da natureza. Tanto que em outubro de 2020 foi recebida uma mensagem no Grupo Espírita Trabalhadores da Luz. E essa mensagem foi assinada pelo Espírito Rafael. Eu vou deixá-la aqui na descrição desse vídeo. E a mensagem é assim, abre aspas. Colocar-se à disposição pode parecer pouco ou quase nada,
para os que estão de fora. Podem até achar que nada mais é do que ficar parado sem fazer nada, até que alguma coisa aconteça do nada e que não exija esforço nenhum. A vontade de se colocar à disposição é a primeira das atitudes que deveria ser primordial a todos. Contudo, são poucos os que se predispõem a esse ato, que não requer mais do que disposição e boa vontade. Cada qual a seu tempo e na sua condição. Nada é imposto ou obrigatório. A doação é e sempre será doação, e não obrigação. Querer é poder, e isso é fato. Porém, nada é fruto da obrigação. A semente não é obrigada a germinar e brotar. E o broto não é obrigado a crescer. A natureza não se impõe e nem se omite. Ela existe e segue o seu fluxo, do jeito que tem que ser. Sejam sementes, sejam brotos, sejam frutos, sejam o natural. E não se cobrem por serem o que não são. Sejam luz. Fecha aspas, assinado Rafael. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!